sabia que o adiamento da audiência, por vezes, ele pode salvar o seu processo? A bem da verdade, a gente sempre pensa, e na maioria das vezes que o adiamento da audiência, ele sempre vai causar um prejuízo, por conta exatamente da demora do processo, do julgamento, do litígio, enfim. Mas, às vezes, o adiamento da audiência, ele pode salvar o seu processo. Em algumas circunstâncias, ele é extremamente necessário, foi algo que aconteceu de última hora. Em alguns momentos, existe sim uma previsão dessa possibilidade e em um momento ou outro você vai ver que na prática esse adiamento pode sim auxiliar na vitória do seu caso, diante os diversos casos que podem possibilitar o adiamento de audiência. Existem alguns motivos relevantes na prática, no dia a dia e diante das necessidades das partes ou até mesmo dos advogados, que essas audiências elas podem ser adiadas por determinação do juiz ex officio, em alguns casos, ou a requerimento das partes, seja por combinação das partes, de comum acordo, seja por uma das partes justificando seu motivo. E é isso que a gente vai tratar aqui, daqui por diante, nesse tópico, na prática do adiamento, que pode ocorrer na seguinte forma. No caso de atrasos excessivos das audiências antecedentes. A gente já tratou isso aqui no decorrer do nosso curso, sobre a possibilidade das audiências elas terem diversos atrasos, uma após outra, atrasos consecutivos. A primeira porque, assim, as audiências trabalhistas elas são marcadas num prazo muito curto, entre o espaço da ocorrência de uma para outra. Então, vamos lá. Se a audiência de conciliação está lá de 5 minutos, ela pode atrasar, porque tendo conciliação, por vezes, leva mais do que isso, leva pelo menos uns 15 minutos. Se a audiência for de instrução, pior ainda. Normalmente o prazo lá é de 15 minutos de uma para outra, até 10 às vezes, só que às vezes tem muita matéria de prova. Então aquilo que está lá 10 minutos, o espaço de uma para outra, às vezes vai levar 1 hora, 2 horas ou até mais. E isso, consequentemente, esse efeito cascata acaba atingindo a sua audiência. E às vezes ela está na pauta lá entre as últimas que vão acontecer, se não a última. Então isso, de certa forma, meus amigos, pode comprometer a colheita de provas, por quê? Pelo cansaço do juiz e dos advogados e das partes. Isso é uma coisa que acontece inevitavelmente. O nosso corpo ele vai cansando. Pô, já aconteceu comigo. Eu chegar na audiência, minha audiência está marcada para 10 da manhã. Ela está entre as últimas da pauta. Tipo, é a penúltima, a antepenúltima ou às vezes até a última. Mas está lá, 10 horas, 10h20. Só que, como eu falei, o efeito cascata, essa audiência ela vai ficando mais tarde. Já teve dias, inicialmente, hoje eu já não faço. Hoje eu vou mostrar a vocês como é que eu faço quando eu vejo atrasar muito aqui. Mas já teve dia de eu esperar e quando dá 14 horas o juiz chamar as partes, aí é por determinação do juiz, e ele combinar com a gente, doutores, vamos marcar para um outro dia? Já estendeu demais, senão você tem muita matéria de prova? Tem. Então vamos marcar para uma outra data, porque aí a gente consegue ter um proveito melhor. E isso é fato. Às vezes o advogado tem pressa, os colegas têm pressa de concluir aquela audiência naquele dia, porque já está ali, as testemunhas já estão ali, está todo mundo pronto para fazer, só que o cansaço talvez te atrapalhe no seu desempenho, na sua atenção, entre a pauta, entre as perguntas que devem ser feitas. Então você tem que ponderar tudo isso. Você quer ganhar o processo? Sim, todo mundo quer. Você quer adiantar o processo? Sim, todo mundo quer, inclusive o juiz. Mas você tem que ponderar o seguinte, será que se eu fizer essa audiência hoje, eu vou ter um proveito bacana? Sobretudo se você tiver... as provas que você precisa produzir são extensas, tem muita matéria de prova. Então, você tem muita coisa para perguntar, o advogado da outra parte, o juiz tem muita coisa para perguntar. Então, você tem que pensar nesse panorama geral. E uma coisa é você pensar de fora, outra coisa é quando você está lá. Você já está cansado, já está com fome, a parte já está... Às vezes a parte até passa mal no decorrer desse processo de espera, pelo nervosismo. Está chegando a hora, já está muito tempo ali, já está com fome. Então, assim, eu mesmo já tive audiência que eu fui fazer
E aconteceu exatamente isso. Uma extensão grande das audiências anteriores e a minha cliente, era reclamante, ela estava gestante. Então eu falei com ela, ó, vamos fazer o seguinte, a gente pode conversar com o juiz para poder adiar essa sessão, a gente fazer no outro dia e peço para ele colocar numa pauta no horário mais cedo. Converso até com o advogado da outra parte, você não prefere? Porque ela já está, eu tô com fome. Só que ela queria porque queria fazer naquele dia. Na verdade, não tinha muita matéria de prova, mas claro, você também tem que ponderar a situação para não gerar um prejuízo maior. Imagina se a parte passa mal. Sendo uma gestante, a gente sabe, tem aquela questão de alimentação e tal. Então, como estava chegando o horário ali, eu combinei com ela, até ofereci um valor se ela quisesse fazer um lanche, mas ela disse que tinha, então ela desceu, fez um lanche rápido e voltou para a audiência. Então, nós conseguimos naquele dia, naquele episódio, concluir a audiência. Tá certo? Mas não custa nada, se tiver um problema, você vê que está estendendo demais, você mesmo pode, de comum acordo, a gente vai falar, vai repetir isso aqui mais adiante, mas de comum acordo com o advogado da outra parte, combinar e pedir para o juiz fazer o adiamento. E outra coisa, se o advogado te procurar também, seja solícito, pondere sobre as circunstâncias e tente ver o lado do colega também. Lembre o seguinte, o colega não é seu inimigo. O colega, ele está trabalhando e atendendo os interesses do cliente dele, assim como você. Então, você não precisa fazer de tudo para prejudicar o lado do seu colega, uma vez que você pode atender um ou outro pedido e de forma que não vai prejudicar o seu cliente. Se não vai prejudicar, eu particularmente não vejo problema e eu sempre procuro atender, não vejo problema nenhum nisso, apesar de que a gente sabe que tem colegas que não fazem, mas o importante é você sempre fazer a sua parte.